Oi, gente. A gente veio aqui para fazer umas perguntas para a Cris sobre umas perguntas dos vestibulandos. E aí, Cris, tudo bem? E aí, Nicole, tudo bem? Não esquecendo que esse é o nosso podcast número 7, que hoje vai ser de perguntas e respostas, né? Então vai lá, faz a pergunta que eu estou pronta para responder. Então, tem muito vestibulando que tem vergonha de si por estar no cursinho muito tempo, vergonha da família, sabe? De chegar em casa e perguntar como é que foi o cursinho e ficar desanimado com isso, vergonha de falar que às vezes nem tá indo bem. E como é que a gente se posiciona contra isso? Primeiro você tem que ver qual é o seu nível de vergonha, né? Porque é o nível de vergonha de alguém que passou já numa universidade e não era a universidade que queria. E aí você tem que ficar todo o tempo justificando, não era essa, e aí você não passa na que você queria. E aí a família dá mais pressão ainda, né? Não, mas você já passou, vai lá, fica aí tentando, não sabe ainda quanto tempo vai demorar, por que já não vai lá e faz de uma vez? Existe a vergonha da incapacidade, de eu achar que eu não sou tão bom e por isso eu não passo. Daí toda vez que eu olho para o meu pai, para minha mãe, que estão pagando cursinho, que estão investindo em mim, e eu ainda não consigo dar o retorno, porque eles acham que é uma troca, né? Eles pagam, muitas vezes os estudantes acham que o pai paga o cursinho e aí em troca eu tenho que passar. E sem esquecer que existe um amadurecimento de aprendizagem, existe um amadurecimento para você compreender como é que é esse mundo, para você fazer prova. E aí quando você se cobra muito com isso, você também perde. Então aí e também existe um outro lado que os pais ficam cobrando, que é uma forma que muitos pais acreditam que é uma forma certa de fazer com que o vestibulando estude mais, né? Não fique sem fazer nada. Não, então vamos lá, é o último ano que eu vou pagar de cursinho para você. Se você não passar, eu não vou pagar mais. Eu acho que funciona a pressão. Exatamente a pressão. Eu acho que é estímulo, né? Então quando você fala que você tem vergonha, você tem que ver em qual estado você está. E uma coisa que é muito importante que a gente tem que falar sobre a questão da família é a conversa, é a comunicação. Porque se você chega e conversa, não, peraí, eu tô assim, eu acho que eu ainda não tô tão seguro, acho que eu preciso de uma aula particular, eu sinto que eu tenho uma certa grau de dificuldade. Se vocês me colocam na pressão daí que eu não ando, daí que eu não consigo fazer, precisa haver uma comunicação. E entre os vestibulantes sempre tem um dos lados que é mais fácil a comunicação, é o pai ou a mãe. E trazer esse que você tem mais facilidade em conversar com essa pessoa. Olha, eu queria muito dar para vocês aquilo que vocês querem, porque eu também quero, mas agora nesse momento eu ainda me sinto que eu não estou preparado. E assumir também qual é o nível que você está. Você acha que você está bem preparado? Você consegue fazer várias questões e acertar várias questões? Você acha que você não está preparado? O que está te faltando ainda para estar bem preparado? E tem algumas pessoas que ainda precisam de maturidade para poder passar, né? Que não tem. E então, resumindo, se você tiver num almoço de família e alguém te cobrar, fale, ainda não passei, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho. Até mesmo não os pais, né? Mas às vezes até familiares. Sim, familiares tios, mais ainda. os primos. E aí, já passou? Eu acho que ainda mais quando tem familiar, por exemplo, a gente é medicina, eu tenho tio que é médico. Aí fala, eu passei no FPR em um ano de cursinho, não sei o que, e começa a querer se comparar. Mas, acha que é a mesma coisa, todo mundo funciona. tipo, óbvio que não era, pode até ser que não era fácil, mas o nível aumentou, né? É mais difícil agora. Sim. Mais concorrida. Mas isso também vai muito de uma coisa, sabe? A nossa postura reflete muito na postura do outro. Se eu tenho uma postura de que eu estou mais seguro daquilo que eu estou fazendo e que eu estou no caminho certo, as outras pessoas vão refletir essa postura que você está passando. Se você passa uma postura mais de medroso, de inseguro e de que, nossa, vai se desesperar na hora da prova, a família vai voltar, vai ficar mais desesperada junto com você.
Então, o importante é você se avaliar que tipo de postura eu estou passando. E o que eu estou sentindo quanto eu realmente estou sentindo que eu estou preparada. E na hora da prova, deixar as vozes da insegurança falar mais alto, como é que eu luto contra isso durante a prova? Não é durante a prova, porque elas não vêm só durante a prova. Elas vêm durante o processo pré-prova, enquanto você vai estar fazendo simulado. E quando essa voz vem, é importante você pensar nas evidências. O quanto eu estou acertando, o quanto eu percebo a minha evolução no meu estudo, quando eu percebo que cada dia que passa eu me sinto mais seguro em fazer as questões, em lembrar dos conteúdos, em fazer a redação. Então, quando essa voz vem, você consegue ter força de dizer mentira. Eu estou estudando, eu cada vez me dedico mais, estou com mais força, com mais dedicação. E também tem uma coisa, a voz vem muito quando você pensa na prova, no tudo ou nada. Nossa, eu tenho que fazer essa prova, eu tenho que passar porque eu já estou muito tempo no cursinho, porque não sei o que, não sei o que. Isso vai criando uma força de responsabilidade tão grande que você não consegue dar conta quando essa voz começa a ficar muito forte. Então, o importante é você pensar, não, vou dar o meu melhor, independente do resultado. Se der, ótimo. Se não der, eu vou avaliar os meus erros e vou fazer tudo de novo, porque eu estou em busca do meu sonho. Sempre lembrando que a coisa mais importante não é fazer a prova, e sim pensar e se transformar num médico, né? Às vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? A grande maioria das vezes. Porque os pensamentos que são criados na nossa cabeça, nos nossos pensamentos somos nós que alimentamos, né? Ninguém vem e alimenta. Às vezes vem alguém e te fala alguma coisa e você pega aquilo ali e transforma naquilo que te faz mal. E quando a gente está falando em relação a vestibulando, é alguém que vai no cursinho e diz, nossa, eu acertei tanto número de questão, e aí você se avalia com ele, e aí na avaliação você sempre se acha inferior. Mas será que no conteúdo que eu sei ele seria tão bom quanto eu? Será que se ele acertou, eu não tenho condições de achar uma forma de estudar com alguém, ou de procurar um professor e também acertar quanto ele? Então, é sempre buscando quais os recursos que eu tenho, que eu posso utilizar comigo. E sempre dizendo, ai que bom que você acertou. Eu atendi uma menina essa semana, que olha o que ela me contou. Que uma amiga dela disse que está ansiosa, mas na verdade a amiga dela, não é que a amiga dela está ansiosa. A amiga dela disse que está ansiosa para ver se ela fica ansiosa. Porque se ela fica ansiosa, a amiga tem mais condições de passar. Que amiga? Mas esses movimentos no cursinho é muito além da sobrevivência, né? Uhum. Eu preciso sobreviver. Então, para eu poder sobreviver, eu vou criar todas as estratégias, buscar todas as estratégias para eu poder resolver o meu lado. Né? Uhum. Sendo que, normalmente são 45, 50 vagas? Depende, tem uns que até menos, né? A particular tem mais, né? Mas vamos colocar uma média aí de 35 vagas. 35. Eu preciso de uma. As outras é para quem quiser. Então, quando eu desencadeio no outro um medo para que eu fique bem, vai ser muito pouco provável que eu consiga essa vaga. Não é na cara do outro que tu vai subir. Exatamente, assim. Então, foi uma das coisas que eu trabalhei muito com ela essa semana. Né? E isso também vem do medo de esquecer tudo na hora da prova. O branco, né? Então, branco. Não vai haver o branco se você se preparou ao longo dos dias, sempre. Porque aí, quanto mais você se prepara, mais força você tem, mais você está desenvolvendo seu cérebro, mais você está desenvolvendo sua memória e mais segurança você vai criando porque você vai aprendendo a fazer a questão. E aí, quando a questão cair, você vai saber fazer de novo. O branco dá quando tu fica pensando, deu branco. Ele falou, não lembro agora, vou lembrar depois. Uhum. Aí passa. Tu fica ali naquela questão do branco, não lembra de nada. Aí tu vai sempre a prova inteira, né? Sim, porque daí nesse momento você entregou a prova. Uhum. Aí você perdeu, não tem mais o que você
fazer, né? Mais alguma pergunta? Respondi sua pergunta, Nicole. Respondeu. Uma outra pergunta é como saber que estou com foco? Quando você consegue estar concentrado naquela questão que você está fazendo e que alguém te chama e você não ouve. As coisas acontecem ao seu redor e você não presta atenção. E o estar com foco, muitas vezes, é eu estar 100% entregue àquilo que eu estou fazendo. Por que muda muito o foco? Por que vocês perdem muito foco? Estou fazendo aqui uma questão, começou a ficar um pouco difícil. Ai, que vontade de comer. Aí o que eu vou fazer depois? Acho que eu tenho que lavar o cabelo hoje. Aí amanhã, nossa, tá chegando a prova. E aí eu lembro, eu tenho que fazer essa questão. E aí eu vou mudando os meus pensamentos e vou saindo dali. Se eu começar a pegar um papel e colocar do meu lado, quando eu tenho que estudar, e todo pensamento que vem, eu coloco ali e falo, não, nesse momento eu não vou pensar, eu vou me voltar para cá. E quanto mais eu for aumentando o meu número de tempo que eu vou estudando, às vezes algumas pessoas pecam, porque ficam muito pouco tempo, 10 minutos, às vezes nem isso. E dizem, se tem muita gente que peca porque fica várias horas fazendo a mesma coisa. E aí perde totalmente o foco. Então, quanto mais eu me preparo para estar fazendo aquilo ali da melhor maneira, mais na prova eu vou ter foco para fazer. Porque daí eu vou acertando. E não é gostoso quando vocês vão acertando as questões? Não é gostoso a sensação de que eu estou sabendo? Isso vai te gerando mais foco. Porque digam para mim, aquilo que vocês gostam de fazer, vocês perdem o foco? E aproveitando já que a gente está falando de foco, é uma pergunta minha mesmo, que eu sou muito acostumado a ficar de fone o dia inteiro. Assim, estudo escutando música, qualquer coisa escutando música. E tem gente que fala que atrapalha, tem gente que fala que ajuda, enquanto estuda, escutar música. Por mais que goste de estar escutando música e consiga fazer exercício, tem professor que fala que mesmo assim tira o foco. Que às vezes não é o teu 100%, sabe? Aí eu vou te devolver a pergunta. Te tira o foco? É que às vezes sim, às vezes não. Mas eu acho que não põe a culpa na música, né? Põe a culpa em mim mesmo. Tipo, por estar distraído já, daí me distrai mais ainda, entendeu? Daí eu começo a prestar atenção na letra, assim, na batida e fico... por exemplo, você para escutar música tem que ser instrumental. Porque se for com melodia, assim, daí eu começo a cantar na minha cabeça e não consigo ler, sabe? Mas sim, tem matérias que eu estudo escutando que eu não escuto música. Mas me desligo, assim. Mas vamos pensar numa coisa, o nosso cérebro sempre busca o caminho mais fácil, né? Se eu estou estudando uma matéria de matemática, estudando uma música de momento aí que eu gosto, qual é das duas coisas que ele vai querer prestar mais atenção? Né? Se eu começo a estudar alguma coisa que começa a ficar desafiador e a música é muito boa, essa música me lembra tal coisa, quando tal dia que eu saí, a me lembra não sei o quê, aonde vai estar seu foco? Então, não necessariamente a música é culpada, mas é um momento que você vai estar fazendo que você não vai conseguir ultrapassar aquilo que é bom, né, para estudar aquilo que não é tão gostoso. Quando eu estou fazendo biologia numa prova, com música assim vai. Agora eu vou pegar a parte de história, assim, quando tem aquele texto gigante, eu não consigo ler uma palavra. Mas qual é o objetivo de estudar ouvindo música? Para não se distrair com o barulho das outras pessoas. Porque lá no cursinho tem as mesas coletivas, né? E às vezes até folhear a página me irrita, sabe? Eu gosto do silêncio total, assim. Tipo, a pessoa abrir a porta, entrar, sentar, assim, não tem problema. Mas quando começa a fazer muito barulho, caneta, ou até cochichando, falando baixinho, me irrita, porque só escuto aquilo daí na sala. Aí eu tô no meio do texto, já me atrapalha, sabe? E daí o pessoal opta por ouvir música. Só que tem uma coisa, né? Quando vocês estão na prova, vai ter gente abrindo porta, vai ter o fiscal falando, vai ter gente batendo caneta, comendo. Até tem no YouTube, esses dias eu estava vendo sobre o dia de prova.
É muito legal, assim, o episódio de que o cara começa a pedir comida. Vocês nunca viram? Tipo, Eu vou mandar pra vocês. E aí ele começa a pedir comida, ele come, daí ele tira uma quentinha, e aí ele, daqui a pouco aparece um rodízio de carne. Então, assim, vai ter todo esse tipo de barulho, porque por muito tempo, nos próprios cursinhos se ensinava que você devia levar coisa barulhenta para atrapalhar o seu colega, comer bala, não sei o quê. Exatamente assim. Então isso já foi criado uma cultura para isso, né? Então, quanto mais você estudar aonde tem alguns tipos de barulho, melhor você vai ter foco na hora da prova. Mas esse método de tentar atrapalhar os outros também vai te atrapalhar, porque no momento que tu pensa que tem que atrapalhar eles, tu já perdeu o teu foco. Mas quem atrapalha não pensa no seu foco, pensa em atrapalhar o outro. Porque não se garante, né? Exatamente. É aquilo que eu comentei agora, a queda do outro não vai fazer tu ser melhor que ele. Mas, voltando ainda na questão da música, existem algumas músicas que são propensas e ajudam na questão do desenvolvimento do estudo. Então, se você colocar as sinfonias de Beethoven, cada sinfonia tem algo específico para o estudo. Um desenvolve criatividade, outros desenvolve concentração, outras dão mais habilidade ao foco, outras trabalham a parte criativa. As sinfonias do Beethoven ajudam muito. E os sons bineurais que se encontra hoje muito fácil, se você colocar lá som bineural no YouTube, também ajuda muito porque elas ativam algumas áreas do cérebro que potencializam quando você está estudando. Então te ajuda também. Então não é de toda ruim. Você só tem que fazer a coisa certa. Tem que saber fazer. E tem gente falando já, antes da prova chegar, que já está desanimado, já está largando assim. É uma defesa, pode ser uma defesa, né? Eu me entrego para que eu não precise assumir depois de que eu não fui bem. Ou é uma justificativa para que eu não precise ver alguns sinais de que eu deveria melhorar, eu devia me posicionar mais, eu deveria ser um pouco mais forte, eu devia exigir um pouquinho mais de mim. Então chegar, eu já não aguento mais, eu estou cansado. Mas se você estivesse trabalhando, se você estivesse na universidade, você estaria no mesmo tempo estudando. Né? E normalmente quem diz que está cansado é uma autodefesa para argumentar de que não fez tudo que deveria fazer, que poderia fazer, né? Então eu digo que estou desanimado, aí eu chamo a atenção para o meu desânimo. Às vezes eu fico doente, baixo minha imunidade, mas é só uma autodefesa para que eu não encare de frente aquilo que eu tenho que fazer. E tem uma pergunta muito frequente, né? Que a gente até já está cansado de ouvir. Quanto tempo eu demoro para passar no vestibular para medicina? Não sei, como é que eu vou saber? Depende muito do jeito que você estuda, depende muito de como foi o seu segundo grau. Tem gente que já vem com o segundo grau mais aquecido, né? E aí já entra no cursinho e já começa a estudar melhor. Tem gente que já está acostumado. Depende da faculdade que você quer, se é uma faculdade mais concorrida, uma federal, se é uma faculdade particular. Depende de quanto você está disposto a utilizar o teu tempo para estudar. Então, não sei responder. Pode ser 1, 2, 6 meses. Eu já passei gente que passou com 3 meses, eu já passei gente que demorou 2 anos, eu já passei gente que demorou 1 ano. Vai depender muito do seu desenvolvimento, do seu grau de maturidade diante da prova. Não existe uma tabelinha? Não existe. Não tem como prever. Claro que quanto mais você estuda, mais evidências você tem que você está mais preparado. Sim. Né? Quanto mais você está disposto a fazer tudo que tem que ser feito para você passar, mais rápido você vai passar. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Agora, não adianta dizer que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos.
Aí depende muito de cada um. E quanto aos remédios para ajudar em foco, ajudar a ter mais disposição durante o dia, que eles até são recomendados pelos... Recomendados não, tem que ter receita, né, para poder tomar. E tem gente que consegue e toma e daí recomenda para outro amigo e o outro amigo vai tomando. E às vezes até estraga a gente, né? O que tu fala sobre isso, as drogas do cursinho? Pessoal, uma coisa eu digo, não existe caminho mais fácil se você não sentar e você não estudar. Não existe droga nenhuma que você vai colocar, você vai tomar e no outro dia você vai virar um super vestibulando e você vai fazer todas as questões e vai saber. Se você não tiver um mínimo de competência de estudar, você não vai conseguir do mesmo jeito. E outra coisa, normalmente quando se fala de remédio, se fala da Ritalina. A Ritalina foi uma droga desenvolvida para quem tem algum desvio, né? Tem algum distúrbio de aprendizagem. Déficit de atenção, TDAH, TDA. Quem não tem, normalmente fica só com a parte do efeito colateral, que é muito ruim e muito perigoso. Então, não adianta porque a outra está tomando, eu vou tomar também. E às vezes o que acontece? É o efeito placebo. Aí eu digo, nossa, Nicole, eu tô tomando isso aqui é muito bom, isso aqui me fez melhorar, melhorei o número de questões, tô ótimo. Toma que você vai ficar também. E aí, pela minha fala, você vai lá e toma, nossa, eu também tô achando que eu tô ficando muito boa. É um psicológico. É o psicológico e na verdade você não tá ficando nada, não tá te fazendo nada, não tá te atraindo em nada, não tá melhorando em nada. Então, se alguém quiser tomar, tome a partir do diagnóstico de um médico. Tome a partir de um receituário. De que alguém que é realmente responsável viu que você tem necessidade de tomar. E não tome, por favor, medicação do seu amigo, do seu colega. Ou nem compre, porque tem um mercado negro aí que o pessoal vende. Que é fácil de achar também. Que é fácil de achar. Eu acho que tem gente que se presta para isso, né? Sim. E quanto a não valorizar as pequenas coisas que a gente faz, porque a gente tá num dia pesado, que já estudou um monte, já fez matemática, já fez física, fez toda a apostila do dia e no fim parece que tu nunca... Parece que quanto mais estuda, menos tu sabe, que é aquela famosa frase que vários vestibulandos falam, né? E o que tu fala sobre os pequenos atos que a gente não enxerga que está evoluindo? Primeiro, eu sempre falo quando vocês entram no consultório para que vocês tenham aquele caderninho, né? Para fazer as anotações. E entre as anotações tem que haver também uma anotação da gratidão. Né? Sempre eu estou me avaliando no que hoje eu sou grato. Porque muitas vezes, quando você diz que está cansada, é de um número mínimo de questões que você não acertou. Mas a redação que você fez, que você melhorou, a quantidade de questões das outras matérias que você melhorou, isso você não conta. O número de horas a mais que você ficou, o quanto você ter disposição, ter disciplina de acordar de manhã, ter ido no cursinho, ter prestado mais atenção no professor, ter tirado dúvidas de um colega ou você ter perguntado alguma coisa para o colega, isso não se conta. Porque é aquela mesma frase de alguém que... eu acho que foi ontem que eu falei. Que, por exemplo, saiu lá num dia de sol, foi pra praia. E no final do dia choveu. Aí você pergunta, até como é que foi teu final de semana? Ah, não foi muito bom não, fui pra praia e choveu. Poxa, mas você está torrado porque você passou o dia inteiro. Você só lembra da hora que choveu que você já estava indo embora? Então, assim, é avaliar e agradecer aquilo que você fez por você naquela semana. Isso é muito importante. Porque posso não ter acertado uma questão, mas eu acertei outra questão. Não, eu não me desesperei, eu fui lá e teimei com a questão até acertar, e busquei alternativas para fazer aquela questão.
Então esses são os pequenos passos que vai chegar na hora da prova, vai ser um monte de passos juntos, que vai fazer você não se desesperar. Então a gratidão não precisa ser só sobre o cursinho, pode ser sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo, pela sua coragem, pela sua persistência, pela sua disciplina, pelos seus pensamentos, pela pessoa que você é. Um exemplo disso é a gente fez trilha domingo, né? E a gente dormiu lá na Trindade, na casa da nossa amiga, que era mais perto, né? De ir direto do Titri, direto pra lá. E a gente entrou no ônibus e ele foi pro lado errado, daí a gente se olhou assim, ele tá indo pro centro. Alguém leu o que estava escrito no ônibus, assim, E daí a gente começou a rir um monte, porque a gente podia todo mundo ter dormido no centro, e a gente ter todo mundo dormido lá, porque ele só fez a volta, ele foi pro Tsen e voltou, daí ele foi direto pra daí onde a gente queria ir. Era no ônibus, a gente pegou um Goiás, tinha dois. E a gente começou a rir, mas rir muito, porque a gente achou engraçado, a gente podia muito bem ter falado, nossa, que droga, a gente nem olhou, não sei o que, agora acabou tudo também, vai ser uma droga o resto do dia. A gente viu desde o momento que a gente entrou no ônibus. A gente podia ter, tipo, reclamado a partir do momento que a gente entrou no ônibus, mas a gente tornou tudo muito engraçado. Exatamente, é ver a vida de uma forma leve, né? E nunca, nunca, nunca esquecer de agradecer. Porque a gente sempre tem mais coisas para agradecer do que coisas para reclamar. Só que o clima do cursinho, o clima das pessoas que estão envolvidas, a energia ali muitas vezes é tão baixa que você se contamina com a reclamação dos outros e você passa a fazer a sua própria reclamação. Muitos de vocês chegam aqui no consultório, eu sempre faço isso. Peraí, mas o que é tão ruim? Será que é tão ruim mesmo? Será que é o outro? Essa reflexão faz muito mudar a perspectiva, né? Então, dica. Agradecer mais. É isso. É isso? Foi as perguntas? Foi. E como é que me saem as perguntas? Muito bem. Soube responder? Soube. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso podcast número 7. Espero que tenha contribuído com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, Nicole. Tchau, Rafa. Tchau.